pessoal, eu sou o Vanildo, estamos aqui com mais um podcast do Hemovil Eu sou o Marco Aurélio. e hoje estamos com uma convidada especial, a doutora Marici Viol. Ela é médica hematologista pela Santa Casa e trabalha na Clínica São Germano, no Hospital Paulistano e na Prevent Senior. Ela também é consultora médica da Bar Insight. Oi, pessoal, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Então, hoje a gente vai discutir sobre um tema aí que é extremamente recorrente aí pra gente que é hematologista e trabalha com a parte da hematologia, que é como monitorizar o paciente que tem mieloma múltiplo. Quando a gente pensa em mieloma múltiplo, a gente lembra que tem uma gama de exames que são solicitados no diagnóstico e no acompanhamento. E acho que, por ser um tema complexo, tem muita coisa também que teve algumas novidades aí no IMS desse ano, do monitoramento desses pacientes e nos critérios de respostas. Então, acho que, por ser um tema importante, a gente tem que abordar algumas nuances com detalhes. Ainda mais considerando que hoje em dia a gente sabe que o mieloma múltiplo, comparado com os últimos anos, é, aumentou a quantidade de drogas disponíveis para tratar esse perfil de doente. E a forma de reavaliação desses doentes também foi modificando com o decorrer das terapias, né, Marco? Pois é, né? Ainda mais que agora a gente sabe que quanto mais precocemente a gente acaba diagnosticando uma piora de um paciente, melhor vai ser a resposta dele do tratamento. E essas novas laboratoriais que a gente tem para acompanhar os pacientes é de suma importância para a gente sempre estar mais atualizado, né? E assim, já é algo sabido com os estudos mais recentes que o paciente, com o decorrer do tratamento, a cada recaída, as respostas vão sendo menores do que o habitual. E, além disso, os pacientes costumam ter menor sobrevida com cada vez mais que eles são tratados. Então, a gente pensa que talvez aprofundar uma resposta de forma mais rápida nesses pacientes é melhor é melhor ser feita inicialmente. E para avaliar a profundidade dessa resposta, existem os métodos que a gente usa para monitorizar os pacientes. Então, já que a gente vai falar aí sobre monitoramento do mieloma múltiplo, vamos ali voltar para a biologia da cadeia leve. E aí eu passo a bola aí para a Marici explicar um pouco para a gente o que é essa tal dessa cadeia leve que a gente usa tanto, essa cadeia leve livre que a gente usa tanto para monitorizar os pacientes. Eu acho que é muito isso que os meninos falaram, né? Eu fico com os residentes também lá na Santa Casa, e acho que antes de ir lá para frente, a gente tem que voltar para trás e entender a fisiologia e a biologia das coisas para saber como interpretar lá na frente, né? Então, quando a gente pensa em cadeia pesada, tudo de ruim que acontece no mieloma está relacionado ao cromossomo 14 e todas as translocações do mal. Mas a cadeia leve é um pouquinho diferente. Então, CAP e lambda são transcritas no cromossomo 2 e no 22. Então, é um pouquinho diferente tudo isso. Naturalmente, todos nós, a gente já tem 40% a mais de cadeia leve livre para que a imunoglobulina intacta seja formada corretamente. Então, isso já é fisiológico, todo mundo tem. E aí, elas se unem com as cadeias pesadas no complexo de Golgi e aí, ok, forma a nossa imunoglobulina intacta, né? E aí, o que acontece quando a gente tem uma produção em excesso de cadeia leve? Primeiro órgão que vai sofrer, os primeiros sinais vão acontecer no nosso rim. Por quê? Essa cadeia leve, naturalmente a gente produz meio a 1 grama por dia de cadeia leve. E o nosso rim, nossos túbulos, tem uma capacidade de reabsorção de 10 a 30 gramas. Então, é muito mais do que a gente produz. Então, quando começou a ter dano, é porque deu ruim mesmo, porque a gente está produzindo muita cadeia leve. E isso vai acontecer no túbulo distal. Por quê? Todos nós, nosso rim tem a proteína de Trans-Hormone, que todo mundo conhece, que é a uromodulina. E aí, infelizmente, ela tem todas as funções de proteção, de hito ascendente, mas ela tem um peptídeo curto que tem alta afinidade pelas cadeias leves. E é aí que acontece quando a gente produz muita cadeia leve. Lá no túbulo distal, cadeia leve com proteína de Trans-Hormone, obstruiu o túbulo. E aí, essa obstrução tubular vai ser o primeiro dano renal aí do mieloma. Obstruir o túbulo vai gerar uma cadeia aí de fibrose e inflamação, vai romper túbulo, vai extravasar mais componente monoclonal, vai inflamar mais o túbulo e tudo isso vai gerar um ciclo vicioso aí cada vez mais acontecendo esse dano renal aí no mieloma. E a gente sabe que
a disfunção renal é o fator prognóstico no mieloma que mais altera a sobrevida, né? Ali quando a gente avalia a hipercalcemia, que também é uma forma de lesão renal aguda, mas a lesão por cadeia leve ali acaba sendo um pouco mais importante. Em relação à anemia e à lesão óssea também, acaba que a disfunção renal ela predomina, alterando mais a sobrevida global desses pacientes. Ainda mais sabendo que em torno ali de metade dos pacientes com mieloma, em algum momento vai ter alguma disfunção renal, né? Então, assim, sabendo de tudo isso, acho que a gente entende que é importante conhecer essas nuances sobre de como funciona essa cadeia leve-livre, né? Pois é, e uma dúvida que às vezes eu tenho, assim, né, que essa cadeia leve que a gente acaba medindo, né, que a gente vai falar um pouquinho dela do acompanhamento, essa cadeia leve que a gente mede, ela tem alguma parte que ela se dissociou da cadeia pesada, que foi produzida pelo clone, ou essa cadeia leve que a gente mede para o acompanhamento da doença é essa cadeia leve que foi em excesso produzida naturalmente que a gente já tem? Na verdade, isso não é uma dúvida que só você tem, até porque isso às vezes gera confusão, porque o paciente vai fazer exame em laboratório, em outro. Existe a dosagem de cadeia leve total também, que aí vai medir a cadeia leve que está ligada na imunoglobulina e a que está leve livre no plasma. Mas essa cadeia que está ligada na imunoglobulina não tem correlação com carga tumoral, porque acaba confundindo com a fisiológica, com a imunoglobulina intacta que a gente tem. Então, realmente, o que tem correlação com carga tumoral é a cadeia leve livre sérica, né? Acho que só ressaltando, isso é muito, muito importante. Cadeia leve na urina, a gente não deve pedir, é um exame que deveria ser descontinuado. Acho que aí já é o primeiro ponto que a gente tem que levar dessa discussão, né? Não se pede Sim. cadeia leve na urina, né? A gente pede no sangue e acabou. Não existe. Esse exame nem devia. Às vezes aparece ali o X para marcar, devia até ser apagado, Tem né? que marcar um X em cima, então não peçam filagem na urina, tá bom? Porque, na verdade, a cadeia leve na urina, ela faz uma curva bifásica, né? Então, a gente não tem slide aqui, mas todo mundo sabe que é uma curva bifásica. Por quê? Começou a ter dano no rim, primeiro lugar que vai extravasar vai ser no soro. E aí, esse rim ainda tá reabsorvendo, então não vai aparecer na urina, porque o rim ainda tem alguma função. E aí, quando o rim perdeu função mesmo, aí vai começar a aumentar a cadeia leve na urina, a sérica vai continuar aumentando. Mas quando o rim entrou em falência e perdeu toda a capacidade de reabsorção, aí vai cair de novo. E o paciente já está numa disfunção renal, mas a cadeia leve da urina subiu, mas o rim perdeu a função, caiu de novo. Então, não tem correlação com carga tumoral, a gente não sabe o que fazer com esse resultado, mas confunde do que ajuda em alguma coisa. E acho que uma coisa importante que a gente vai ressaltar aqui, voltando um pouco agora para o monitoramento em si, é que com esse advento da cadeia leve-livre, a gente sabe que hoje ele é um método melhor do que a eletroforese de proteínas urinárias para acompanhar o paciente, né? Primeiro pela facilidade do exame, que você não tem que pedir para o paciente coletar a urina de 24 horas, pela metabolização renal, que você já explicou aí, e, enfim, e pela sensibilidade do próprio exame, né? Que são coisas que a gente sabe que facilita de guiar o paciente. E, inclusive, a cadeia leve-livre, ela acaba sendo, inclusive, um preditor de melhora de resposta do paciente de recuperação da função renal, né? Então, a redução rápida dessa cadeia leve, quando o paciente tem disfunção renal, é um preditor de que o paciente vai recuperar o rim. Por isso que sempre quando chega ali o paciente com disfunção renal grave, uma cadeia leve-livre, a gente tem tanta pressa em iniciar um bortezomib, né? Às vezes até como uma forma de tentar melhorar e tentar salvar aquele rim antes de tratar a doença de fato, né? E os valores aí, Marco, dessa cadeia leve-livre? Eu soube aí que nos últimos anos, aí no último ESH, tinha tido, de 2024 no caso, tinha tido um artigo aí da mudança, né, dos cortes, que eles tinham feito uma coorte mais grande, né? E que agora depende do clínico e da idade, né? Então, pois é, e daí a gente usa aquela corte daquele estudo famoso da Islândia, né, o iStop-MM, né, que o que a gente vê é que, a depender da idade do clínico do paciente, né, esses valores de corte de FLC, eles acabam mudando, né, então a gente usa o valor de corte de clínico de creatinine de 60, né, e a idade de 70, e a partir disso a gente vai definir cada valor específico para definir se está aumentado ou se tá dentro do esperado para o paciente, né.
Então depende muito de cada indivíduo. Tem que avaliar cada situação no caso, né? E acho que é só uma coisa que é essencial, assim, quando a gente monitora um paciente de cadeia leve, que na verdade foi feito um estudo com pessoas normais, sem mieloma, dosando a cadeia leve em vários momentos do dia. E realmente a cadeia leve ela tem uma variação biológica de 20 a 30%. Isso pode até dar critério de progressão, né? Mais que 25%. Então, assim, mieloma, doença heterogênea, as coisas têm que fazer sentido. Fez só cadeia leve, não tá batendo com o resto, espera, pede outro exame, mês que vem, avalia de novo para ver se realmente o paciente está progredindo e aí sim tomar conduta, né? Sair correndo, mudar o tratamento ou não. Tomar cuidado com isso. Acho que são coisas assim que a gente tem que tomar cuidado, porque, enfim, isso pode impactar a conduta de forma errônea, né? Você achar que o paciente progrediu, trocou o tratamento e na verdade é o mesmo, né? Sim, pois é. Então, acho que agora seguindo, a gente podia pensar aí nos exames quando o paciente é diagnosticado com mieloma. Acho que acho que deve estar ouvindo talvez o podcast clínico, hematologista. Pra gente que é hemato, são exames meio essenciais que a gente pede no diagnóstico. Isso, a gente vai pedir hemograma, bioquímica geral, ou ali o kit gamopatia que a gente pede, que é cadeia leve livre no sangue, eletroforese, imunofixação séricas, os exames urinários, sempre lembrar de pedir de 24 horas. E pedir albumina, beta-2 microglobulina e avaliação medular, né, também. E os exames de imagem. Então, assim, só para revisar aí quem ainda é um pouco não especialista ainda, pra gente fechar o mieloma, então, a gente vai precisar de 3 coisas, né? Então, a gente vai precisar ter um evento de lesão de órgão-alvo, né, que é o que a gente chama de CREB. E lembrando que cada um desses padrões, eles têm determinados valores, né? Não é simplesmente o paciente ter hipercalcemia, né? O cálcio total tem que ser maior do que 11. Quando a gente está falando do R, a gente está falando da disfunção renal, né? O clearance tem que ser menor do que 40, o creatinine tem que ser maior do que 2. O A de anemia. Então, lembrando, hemoglobina é menor do que 10 ou queda de 2 pontos do HB basal. E o B é de bone lesions, né? Então, lesões líticas vistas por algum exame de imagem. Então, isso é a lesão de órgão-alvo. Para eu fechar mieloma múltiplo, via de regra, pelo jeito clássico, eu preciso ter pelo menos um. A segunda coisa é ter a avaliação medular, né? A gente tem que ir para a medula. Daí na medula, se a gente conta mais do que 10% de plasmócitos e comprova clonalidade, esse é o segundo critério. E o primeiro critério é ter a eletroforese, ter o pico monoclonal positivo ali, tanto sérico quanto urinário, né? Tem aquele mieloma que não é secretor, que a gente vai discutir, que também é um subgrupo de paciente, mas é um subgrupo bem pequeno, né? É uma porcentagem bem pequena dos pacientes. Acho que uma coisa que a gente também não pode esquecer de pedir é as imunoglobulinas séricas, né? Lembrar de pedir GG, IgM, pedir IgA. Aí na IgA, inclusive, ela vai ser muito importante no acompanhamento do paciente. Então, lembrar que isso vai ser importante. E lembrar daquela pegadinha ali da IgD e da IgE, né? Quando é que a gente lembra aí mais esse... Então, na verdade, isso é raro, mas existe, né? Então, o Vanildo falou muito bem, mieloma IgA tem que pedir quantificação de IgA, porque se a gente pegar a foto da eletroforese de proteína, a gente como hemato tem que ter uma noção de onde corre cada proteína e a IgA vai correr mais em beta, então é difícil quantificar, certo? A imunofixação, importante pedir no diagnóstico, mas a imunofixação. Todos os kits disponíveis no Brasil, imunofixação é uma reação antígeno-anticorpo, então vai ter um anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM. Nenhum kit disponível vai ter IgD e IgE, até porque são mielomas raros, né? mas se na sua vida, na hemato, tudo pode acontecer, se na sua vida você tiver uma eletroforese com um componente importante e uma imunofixação negativa, ou mais do que isso, uma imunofixação só com lambda ou só capa, o que é esse componente? Tem que ter alguma cadeia pesada. Pode ser IgD ou IgE. E aí a gente tem que pedir para quantificar, porque ninguém vai fazer isso, nenhum kit de imunofixação disponível vai fazer isso para você. Então, lembrar que existe, porque tudo na hemato pode existir. A gente vê isso todo dia. A gente vê sempre os casos mais bizonhos, né? Pois é. Não, e outra coisa que a gente também não pode esquecer, agora para prognosticar, né? Se for disponível, né? A gente tem que pedir um FISH para ver as translocações de alto risco e um cariótipo na nossa avaliação medular também, porque isso ajuda muito a gente a definir o tratamento, como que vai ser o acompanhamento desses pacientes no futuro também, né? Só até ressaltar, né, que houve uma mudança recente sobre o prognóstico das translocações que são de alto risco. Acho que a gente deixa para comentar com mais detalhe isso em outros episódios, mas só para ficar de olho que teve uma mudança aí nos critérios.
de citogenética, mas que é importante a gente testificar o paciente. Bom, só ressaltando então que quando a gente pega o laudo do exame da cadeia leve, vai estar capa lambda e a relação capa lambda. Se a gente ficar olhando só essa relação, que é um dividido pelo outro, a gente pode comer bola e o paciente está progredindo na sua frente e você não está vendo. Por quê? Para monitorar a doença, é um menos o outro. Sim. É uma continha de menos, né? E nessa questão de monitoramento, a gente tem que fazer um monte de conta, né? Se a gente gostasse de conta, esse não era médico. Mas, infelizmente, nessa hora a gente tem que parar e fazer conta. Então, é um menos o outro. Porque pequenas alterações na cadeia não envolvida vai alterar muito a relação. E se olhar só a relação, você vai falar, nossa, meu paciente está respondendo, tá ótimo. Mas, às vezes, o capa tá 1000, o lambda tá 4. Sim. Isso aí dá uma relação de 250, né? Sou ruim de matemática. Mas se fizer um menos o outro, tá 900 e pouco. Então, o paciente não tá respondendo nada. Então, tem que parar no consultório. Às vezes é um paciente atrás do outro, cada um com uma doença, mas tem que parar, pensar, fazer uma continha de menos e tem que comparar as diferenças. Então, você tem que olhar a diferença lá do diagnóstico. Eu sempre coloco no cabeçalho, né? Porque a gente vai se perdendo no meio do monte de exame. Então, coloca essa no cabeçalho. E a partir dessa diferença lá do diagnóstico, que você vai fazendo todo mês a continha de menos e comparando as subtrações é que você vai ver se o paciente está respondendo ou não. Acho que é importante ressaltar isso, porque não está tão na nossa cara assim, né? A gente vai pegar o exame e vai estar... Acho que outra coisa que é importante a gente citar é que o paciente com mieloma, ele pode ser secretor, oligosecretor e não secretor. Começando pelo não secretor, é o paciente que é tudo normal, né? É o paciente que a cadeia leve livre, a relação é normal, o paciente tem eletroforese normal e imunofixação normal, então é tudo negativo. Mas é aquele paciente ali que tem uma anemia isolada e que você investigou tudo, aí vai na medula, fecha critério de mieloma, justamente como o Marco falou, né? Fechei pela anemia e pela quantidade de plasmócitos na medula. E o oposto é o paciente que é secretor, que é aquele paciente que tem um pico maior que 1 na eletroforese, ou tem uma proteinúria na urina maior que 200 miligramas em 24 horas, ou tem uma Failite maior que 10, né? Então é outra coisa que a gente tem que ficar aí atento. E o que não preenche para isso é o que a gente chama de óligo-secretor. E nos óligos-secretores, a gente pode, às vezes, a gente vai discutir sobre monitoramento, mas a gente vai usar, às vezes, a cadeia leve, e o não secretor, aí acaba usando, às vezes, até medula óssea, né? Medula, é difícil, né? Mas, assim, mas é o que sobra pra gente. Esse mieloma não secretor, acho que muito se diz que pelo aumento da sensibilidade dos exames, talvez ele nem vai existir mais, né? Cada vez é uma porcentagem menor, porque os exames estão aumentando a sensibilidade. Acho que no futuro próximo, talvez a gente nem tenha mais, né? Que bom, porque é o mais difícil de monitorar e avaliar a resposta, né? Então... Veio um paciente tipo com leucemia, né? Tem que ficar fazendo uma medula para acompanhar o paciente com mieloma, né? Complicado. Agora, aproveitando para falar sobre resposta ao tratamento. No MS aí teve algumas mudanças aí nos critérios de resposta. Acho que a Maísa vai trazer agora aqui pra gente o que é que mudou aí de novo no IMS quanto aos critérios de reavaliação desse paciente. Acho que só antes de falar do que mudou de novo, só para falar de resposta. Então, a gente está falando do mieloma de cadeia pesada e do mieloma de cadeia leve. E para avaliar a resposta, antes de ver novidade, a gente tem que saber o básico. A gente tem que saber a meia-vida das imunoglobulinas, né? Porque... às vezes eu fico lá no ambulatório com o residente, fica naquele drama, meu Deus, fez um ciclo, não caiu, meu Deus. Calma, porque as coisas fazem sentido. Então, meia-vida do CAP lambda, 4 a 6 horas. Então, é o que o Vanildo falou, o paciente chegou com disfunção renal, com anemia, doença agressiva. Você quer saber rápido se está melhorando? A cadeia leve vai te dar essa dica aí se está melhorando, porque vai cair rápido se o paciente está respondendo. E já a IgM, a meia-vida é 7 a 10 dias. IgG, que é a maioria dos nossos mielomas, de 21 até 35 dias no mieloma que está respondendo muito bem pelo mecanismo de reciclagem de IgG. Então, assim, fez um ciclo, paciente é IgG, não caiu o componente? Calma, espera, porque tudo faz sentido. É a fisiologia aí da IgG. O paciente pode estar com DRM negativo e estar com componente ainda, porque tem IgG circulando ainda. Às vezes acho que a gente tenta comparar com outras doenças que a gente quer que com um ciclo, né? A doença LIP, né? É um paciente com leucemia, a gente espera que com um ciclo a doença esteja boa. Então, um paciente com linfoma, espera que depois de um ciclo
o tumor ali já deu uma reduzida na proporção, mas não é a mesma coisa, né? Sim. Acho que o contrário é a mesma coisa também, né? Por exemplo, eu estava com um paciente em uso de bispecífico. Tudo bem, já é uma linha muito posterior, mas assim, fez um ciclo, não caiu cadeia leve, ainda mais com bispecífico. Normalmente a resposta é dramática e muito profunda. Não vai cair, infelizmente. Não adianta ficar pensando, tentando, porque realmente a meia-vida é muito curta. Então já era para ter respondido, né? Bom, fui para trás, agora voltando para frente. Algo que o Vanildo falou agora, indo para as novidades e para as atualizações, né? Então, acho que como o Vanildo falou lá no começo, seguindo a evolução dos tratamentos, né? Os critérios aí de monitoramento de resposta também vêm evoluindo, né? Acho que muito dessas atualizações quiseram resolver problemas que a gente tinha com imagem, né? Então, trazendo destaque com exames de imagem funcional, PET e ressonância por difusão, né? E tentando atualizar algumas coisas aí. Então, os critérios clássicos de resposta, e a gente não vai ficar falando aqui, porque isso é muito decoreba, depois vocês pegam um artigo e leiam. Abre consulta é um negócio que não vale a pena, é melhor gastar HD com outra coisa, né? E muito detalhezinho, né? Mas realmente, o que mudou, né? Então, resposta mínima, que era aquela resposta que a gente não está feliz com isso, que não é um critério de resposta satisfatória, provavelmente não vai existir mais. Então, a primeira resposta satisfatória do paciente vai ser a resposta parcial, vai ser a redução de 50% ali na proteína. No outro extremo, a resposta completa estrita, que era o quê? A biópsia com imunohistoquímica negativa. A gente já está falando de DRM no mieloma, né? Então, chegaram à conclusão de que a biópsia por imunohistoquímica, que era o futuro do mielograma, que foi a atualização do mielograma, que era mais sensível, a gente já não quer só mais isso, a gente quer mais, porque os tratamentos estão levando a mais respostas. Então, provavelmente não terá mais na nova publicação essa resposta completa estrita, e depois da resposta completa, o próximo critério já vai ser falar de DRM. Então, resposta completa por mielograma, menos de 5% de plasmócitos na medula. Próximo passo já vai ser falar de DRM, não vai ter mais resposta completa estrita. Eu acho que ninguém fazia a biópsia, né? Na prática, na tipo, prática, a gente já não muito fazia. A isso, gente né? ficava muitas vezes como uma resposta completa Não provável. confirmada, é. Ficava Pois meio é. que isso. Um paciente que negativou tudo, Sim. ficava como um provável resposta completa. Uhum. Né? Ou até acabava fazendo por algum outro motivo a biópsia medular, pensando em alguma outra coisa que poderia estar Sim. acontecendo e falava lá zero plasmócitos. Aí acabava fechando isso aí, né? Sim, sim. Uma coisa também que eu acho que a gente até já comentou, mas só pra gente não perder o gancho, lembrar que a eletroforese de proteína urinária agora perdeu um pouco a importância no monitoramento do paciente que inclusive tem doença urinária, né? Acho que pro diagnóstico ela é importante sim, mas ela não precisa ser feita em todo o ciclo, né? Da forma que a gente sempre ficava pedindo pro paciente coletar aquela urina de 24 horas, que hoje em dia não tem mais essa necessidade de acompanhar de forma tão estreita, porque como a gente viu, o Feylight é um exame mais sensível, né? Então, assim, inclusive eles falam que para até documentar a resposta completa, você nem precisaria se o paciente não tivesse eletroforese ao diagnóstico, não precisa repetir, né? Sim. Enfim, para confirmar que o paciente tem resposta completa. E acho que agora entrando nessa CA aí que você conversou sobre DRM. E aí, eu acho que hoje em dia DRM na hemato tá em várias doenças, né? É em leucemia, é em mieloma, enfim, várias doenças. Como é que a DRM aí, ela aparece nos estudos? Como é que tá essa novidade? Será que vai mudar a nossa prática clínica? Você acha que vai mudar? Como que é, assim? Acho que a primeira coisa é falar que no Brasil, né, a gente só tem DRM por citometria, né? A gente não tem DRM por sequenciamento. Então, quando você vai ler alguma coisa, pegar algum estudo, a grande maioria dos estudos faz por sequenciamento. Por quê? A estabilidade é muito maior da amostra, né? São estudos muito cêntricos, então a maior parte dos estudos vai fazer por sequenciamento, que a gente não tem disponível ainda no Brasil. Aqui a gente só tem citometria, mas são métodos comparáveis, apesar do sequenciamento ainda ser um pouquinho mais sensível, né? Então, realmente, nesses novos critérios, até na nova atualização, né, eles separam um pouco as coisas. Então, critério clássico de resposta, a gente está vendo o componente monoclonal que o plasmócito produz, a proteína. DRM, a gente está vendo o plasmócito, né, a célula plasmócito. Então,
São coisas diferentes. Então, resposta completa por critério clássico, a gente não está falando de DRM. Sim. Agora, DRM negativa é um outro critério de resposta, que aí realmente a gente pode fazer por flow, desde que sejam todos os critérios do Euroflow seguidos, 10 a menos 5, ou por sequenciamento, né? E aí, mais do que ter DRM negativa, o que a gente já sabe, o que todos os dados de estudo mostram, é que a gente tem que ter DRM negativa sustentada, né? Então, eles também ressaltam muito isso. O que seria essa DRM negativa sustentada? 2 amostras de DRM, intervalo de 24 meses, independente de quando for feita, sem nenhuma positiva no meio do caminho. Acho que para a nossa prática ainda está um pouco distante isso, né? Mas começa a tomar forma e se tornar critério, né? E lembrando que quando a gente fala de DRM como um todo, medula e imagem, né? Sim. Então, o que é mais validado, que tem estudos mais antigos validando a DRM por imagem é o PET, mas já começa a surgir estudos falando de ressonância por difusão também, que é outro exame de imagem funcional também, falando um pouquinho dessa questão de DRM por imagem com ressonância também. Acho que, aproveitando e falando de DRM, né? Eles falam até de um conceito de cura funcional do mieloma, né? Que é o paciente aí que aprofunda muito a resposta. Acho que 10 a menos 6, por meio de NGS, com o exame de imagem, ou seja, por PET ou ressonância por difusão, que também está normal, e a parte monoclonal toda negativa, sem plasmócito circulante, que persiste aí por vários anos, acho que é 5, né, que eles falam. Acho que isso aí é bem legal, sim, é lógico que é um modelo utópico, hipotético ainda, mas pela primeira vez já começam a ter critérios de cura, né, que é uma coisa que há pouco tempo a gente não falava. Então, usando todas as tecnologias melhores e mais sensíveis disponíveis, então, como o Vanildo falou, DRM por NGS, componente monoclonal negativo por espectrometria de massa, que é mais sensível que monofixação, sem plasmócito circulante e exame funcional negativo de imagem, PET ou ressonância. Sustentar isso por 5 anos, a gente ainda não tem esse paciente, mas talvez seja algum critério aí de cura funcional. A gente já fica feliz que já estão começando a tentar definir isso, né? Acho que na prática a gente ainda não está usando isso, no Perseus mesmo, né, que é o estudo que está todo mundo meio que usando de primeira linha, porque já está aprovado. Ele usa a DRM um pouco para avaliar o momento que vai manter ou não a terapia de manutenção, né? Na prática, acho que o que a maioria das pessoas está tendendo a fazer é fazer 2 anos de idade de manutenção, independente de DRM, porque é uma forma prática de a gente usa o tentar... dado do estudo, né? Se 2 terços ficaram assim, a gente infere-se que a maioria vai ficar, né? Quem tem disponível, ótimo, mas... A gente sabe que o paciente muitas vezes tem que pagar, então, né, não é tão fácil acesso assim. Mas é uma coisa aí, acho que, como você falou, que talvez hoje ainda não muda a prática, mas talvez no futuro, se a gente tiver acesso a tudo isso, consiga mudar, né? Só isso aí é mais caro que o Daratumumab, né? Esses negócios aí que a gente tá falando aqui, né? Todos esses da cura funcional. Pois é. Aproveitando agora, então, já que a gente falou aí um pouco dos exames de imagem, o que mudou aí quanto aos exames de imagem no acompanhamento, no IMS também, que foi algo que foi debatido, né? Então, acho que muita gente falava de tamanho, né? Tinha aquela questão de estoma, de produto do diâmetro. E agora eles começam a falar mais de metabolismo, né? Do funcionamento. Então, não é mais somar altura, largura, agora é... Enfim, o PET, o Deville, né? A gente nunca falou de Deville por ano, a gente falava Deville não funciona para mieloma, PET não funciona para mieloma. Tudo muda, né? Então agora a gente tem que voltar para trás. Realmente eles colocam o Deville maior que 4 como critério aí de progressão. E a ressonância por difusão, que acho que é uma coisa que os radiologistas vão ter que começar a ajudar a gente. De Digital Type. Então, tem esse hack, que é como se fosse o Deville do PET pela sequência de difusão. Eu não sei se todo mundo entende o que é sequência de difusão. Eu, como não radiologista, foi difícil tentar entender também. Mas, na verdade, essa difusão, o que é? Na verdade, é a restrição de molécula de água ali na ressonância. Então, mieloma cheio de doença, tá? Com restrição. Então, o ADC, que é esse coeficiente de difusão, tá baixo, porque tá com restrição de molécula de água. Respondeu ao tratamento, livrou, tá mais livre as moléculas, aumentou. Então, aumentar esse ADC é um critério de resposta, mais ou menos comparável ao Deville do PET.
A gente tá falando só de metabolismo, não de tamanho de nada. Isso é muito Né? legal, né? Que a gente vê que muda tudo a todo momento, né? Sim, Uhum. exato. E, enfim, uma coisa que eles também reforçam é a importância desse exame funcional, porque é importante você comparar o exame do diagnóstico com o exame do término do tratamento. Acho que às vezes a gente não tem acesso, infelizmente, a alguns serviços, ao exame de metabolismo, o PET mesmo que seja, com tanta facilidade, mas eu acho que, e o que eles reforçam é que nos pacientes que têm doença extramedular ou doença paraespinal, paramedular, tem que ter um exame de imagem para poder avaliar melhor, certo? E se a doença for de sistema nervoso central, a gente sabe que o PET, infelizmente, não é um bom método para avaliar a doença do sistema nervoso central. Então, aí, nesses casos, talvez a ressonância fica um pouco acima do PET nesses casos, entendeu? Sim. E acho que é importante, só ressaltando imagem, ainda mais nesse cenário de imunoterapia no mieloma biespecífico, o tempo para repetir, né? Sim, Então, a isso. gente não vai sair correndo, precoce, ansioso, segure a ansiedade. O ideal é Sim. esperar 12 semanas, 3 meses para repetir, porque senão a gente pode ter feito flare no meio do caminho, a gente pode confundir uma pseudoprogressão. Lembrar também que 10% dos PETs podem ser falso negativo no mieloma. Então, ter cuidado para quando repetir como interpretar. Lembrando que a gente está falando tudo aqui, mas um exame só não resolve nada, Sim. né? Um conjunto Sim, é um para conjunto. interpretar. Sim. Sim. Então é isso, tentar sempre no diagnóstico pedir o exame inicial, de preferência exame metabólico, para a gente poder comparar com o exame mais à frente, né? E a medula óssea ainda entra aí como alguma situação? Acho que você acha que Acho entra? que só no caso do mieloma não secretor, né? No É. bendito mieloma não secretor, se existe essa entidade aí, né? Eu acho que seria uma das maiores utilidades da medula óssea de acompanhamento, né? Pra esses pacientes. Na apresentação oral, né, até perguntaram para o Chad Kumar, mas então você está falando só de DRM, a gente pode fazer só DRM, medula, mas com o DRM não precisa mais falar de critério de resposta clássico? Aí ele falou, não, ainda precisamos dos dois, apesar da DRM ser o melhor surrogate marker, mas é bom Ter os dois. ainda fazer os dois. Só olhando para a câmera para falar agora. Ainda não saiu publicação disso. Então, tudo que a gente está falando aqui são tendências que foram apresentadas no IMS, apresentação oral. Pode ser que alguma coisa ajuste aí, então fiquem atentos. Nos próximos instantes aí deve sair essa publicação mesmo para a gente ler e ter certeza de tudo. Mas é engraçado, né? Tipo, acho que a última publicação é de 2016, né? Mesmo. E acho que eu fui ver a anterior é 2006. Então, tipo, eles já tá meio que na hora de ter uma nova publicação, né? Enfim, tem muita coisa aí pra gente poder se atualizar. Agora eu queria que a gente discutisse algumas situações que eu acho que são interessantes e que às vezes podem confundir, como armadilhas ou coisas que podem atrapalhar o nosso raciocínio diagnóstico, e que eu acho que às vezes não é de conhecimento de todo mundo. A primeira coisa que eu queria discutir é o paciente ali que aparece com uma banda oligoclonal após o transplante ou após o uso de um bispecífico. E aí, esse paciente que aparece com essa banda oligoclonal nova, ele é um paciente que progrediu? Como que funciona isso? Na verdade, o Vanildo até falou banda oligoclonal, mas na prática a gente vai ver o componente e não vai saber sim, o que é. Justo, Né? sim. Então, pós-transplante, progressão precoce pós-transplante. É o cenário que a gente não quer, né? A Sim, pior é o coisa que pior. pode acontecer. E pós-transplante pode realmente acontecer, não é tão infrequente, 10% dos casos pode Sim. ter, isso não é pouco, né? Um componentezinho monoclonal ali. Sim. E aí, isso pode ser um bom sinal, porque na verdade ter banda oligoclonal é um fator de bom prognóstico. De reconstrução. Né, de reconstrução imune, né? imune, exatamente. Então, na verdade, é isso, ter calma. Se não faz sentido aquilo, espera, repete. A gente não tem muitos exames para resolver aquilo na nossa prática disponível, porque, na verdade, a espectrometria de massa, que detecta o componente molecular mais sensível, resolveria, mas a gente não tem na prática. Então, espera, as coisas têm que fazer sentido, né? Repete para ver se isso vai continuar aumentando ou vai estabilizar. E isso a gente só falava no cenário pós-transplante, mas hoje com os bispecíficos, com realmente essa questão de imunoterapia, de imunomodulação, isso pode acontecer também. Então, às vezes, isso pode acontecer com um componentezinho ali, pequenininho, que às vezes some, aparece. Calma, não sai correndo para fazer nada.
acompanhe, né? Então, segure a ansiedade aí nesses casos. É. Acho que outra situação também, Marco, que eles interferem é quando usa os anti-CD38, né? Que pode pegar como positivo também, né? Os pacientes podem ter manifestação de IgG-kappa nesses casos, e que na verdade está relacionada ao à própria medicação, e algo para a gente não achar que o paciente não está respondendo. Outra coisa que eu acho que a gente tem que salientar como armadilha e pontos que a gente até já reforçou aqui um pouco sobre os critérios de progressão, é lembrar que positivar imunofixação não é sinal de progressão de doença, né? Os sinais de progressão de doença é tudo aquilo que a gente já conversou, que é os critérios lá de aumentar 25% da quantidade do valor, de acordo com cada valor monoclonal, que, enfim, não vale a pena a gente ficar falando cada valor em específico, mas entender que positivar imunofixação não é igual Critérios de A progressão. progressão. Perfeito. Agora, uma coisa que eu confesso que hoje em dia acho que me esclareceu um pouco, principalmente com essa mudança aí do IMS, é que antes estava escrito ali no documento de 2016, acho que talvez venha um pouco mudando aí no documento mais novo, que é aquele conceito de que se o paciente tinha doença mensurável no diagnóstico, a gente não poderia definir progressão por meio de aumento de cadeia leve. Só que na prática a gente via que muitas vezes o paciente mudava o clone. Mas quando você lia ali no documento estava escrito. O paciente era um paciente com um mieloma com pico de 5. Aí você ficava, começou a aumentar a cadeia leve, mas não configura a progressão porque o paciente tinha doença mensurável no diagnóstico. E aí a gente fica. Só que aí teve uma mudança um pouco nisso, né? Pelo que eu entendi, teve uma discussão que é o tal do fenômeno de escape de cadeia leve, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente desse fenômeno. Isso aí realmente resolveu muitas questões. Acho que você também fica lá no estudo clínico, na pesquisa, na CC. Às vezes a gente fica, porque o paciente está dentro do estudo, tem que seguir todos os critérios de progressão lidos ali de 2016, né? Então, às vezes o paciente entrou por componente monoclonal, 2, zerou. Você vê que tá aumentando a cadeia leve absurdamente, fala, caraca, mas tá progredindo, meu Deus. Mas não pode tirar do estudo, porque não progrediu pelo exame que entrou, porque realmente era isso que estava escrito lá em 2016. E que, sinceramente, na prática, a gente já não fazia só isso, né? Porque um paciente que tinha componente monoclonal, a gente pensa muito em mudança de clone, de adquirir alterações cromossômicas, né? Então, adquiriu uma deleção 17p, adquiriu uma translocação 414, mudou o clone. Mas essa mudança de clone também pode mudar o clone da proteína que produz. Então, o paciente que produzia cadeia pesada, na próxima recidiva, vai produzir só a cadeia leve. E se você ficar pedindo só eletroforese, você vai perder essa progressão precoce no momento de tratar a recaída bioquímica do paciente, né? Então, é super importante, isso não é tão infrequente, né? Normalmente, o paciente de cadeia leve lá no diagnóstico, 100% progride com cadeia leve. Mas o paciente de cadeia pesada, até 20% a 30% pode mudar o clone na progressão. E isso é ruim, da mesma forma que a gente pensa para cromossomo, né? Sim. É ruim, isso é um fator de pior prognóstico. Então, a gente tem que realmente ficar atento a isso, não ficar só olhando o exame do diagnóstico, olhar tudo, porque pode progredir com outro exame, como é o escape de cadeia leve, né? Não, e tem uma coisa legal que eu tinha ouvido falar sobre isso também, sobre essa troca de pico, né, dos pacientes, que muita gente também acreditava que, na verdade, o paciente, quando ele desenvolvia o mieloma múltiplo, é que um clone se sobressaía, ele tinha um outro clone muito pequeno, e daí você, que era provavelmente mais resistente à quimioterapia, mas era muito pequeno, não conseguia se manifestar como doença, você jogava a quimioterapia, matava o clone mais sensível, e daí esse outro clone se progredir ali e aparecia um pico diferente, né? Mas é interessante também pensar que pode ter sido uma mutação nova que o paciente desenvolveu e tal, né? Bem interessante. Acho que, agora seguindo, assim, uma coisa que a gente também não pode deixar de falar quando tá pensando em monitoramento de paciente com mieloma e em progressão é lembrar que existem 2 tipos de progressão, né? O paciente ali que progride clinicamente na nossa frente, que de fato é uma progressão clínica, que preenche o critério ali do CREB, que acho que é muito bem batido, e o paciente que tem aquela recaída bioquímica, né? Que muitas vezes
a gente pode acompanhar de perto, ou às vezes indicar algum tratamento a depender do grau da recaída bioquímica. Tem gente até que divide a recaída como não agressiva, numa recaída bioquímica ou numa recaída sintomática mais lenta, do paciente que tem uma recaída mais agressiva, né? Aquele paciente que, por exemplo, transplantou 2 meses, já voltou, já aumentou o pico monoclonal, ou então um paciente que recai com a mutação de alto risco e que talvez ele não tinha antes. Então é importante a gente entender que existem alguns tipos de recaída e que às vezes essas recaídas bioquímicas que essas recaídas bioquímicas que acontecem, a gente pode acompanhar assim de perto, né? Acho que é uma coisa que é bom a gente também lembrar que existe essa diferença, né? Acho que assim, a gente tem dado lá desde o Endeavor, KD versus VD, que sim, aumentava a sobrevida livre de progressão, tratar a recaída bioquímica. Agora a gente tem dado recente que aumenta inclusive a sobrevida global, aumenta tempo pro próximo tratamento. Todos os desfechos são melhores quando a gente trata a recaída bioquímica, mas a gente tem que pensar em acesso também, né? Eu fico no SUS, na Santa Casa. O que eu vou ter para frente se eu tratar esse paciente com recaída bioquímica? Então, nesse contexto, às vezes a gente espera. Mas acho que, no geral, tendo acesso, 90% dos pacientes a gente deve tratar com recaída bioquímica, principalmente esses de alto risco, não só citogenético, mas funcional, né? Progressão precoce, doença extramedular, né? Doença agressiva ao diagnóstico, leucemia de células plasmocitárias. Acho que realmente, lógico, sempre individualizar, né? Não é uma lei para todo mundo, nunca é, senão seria muito fácil, a gente nem estava aqui, mas acho que principalmente hoje, no cenário de tantas drogas, né, a gente tende sempre a tratar a recaída bioquímica. Sim, sim. Aproveitando que você falou aí, né, a gente está falando de monitoramento, mas eu acho que uma coisa que a gente tem que entender também é essa disparidade que acontece entre o canto que você tá, né? A gente aí falou da DRM do grau mais alto, mas tem canto que não tem acesso à cadeia leve, né? Que hoje em dia é um exame assim que a gente está vendo que é essencial no acompanhamento desses pacientes. Então, assim, acho que entender o ambiente que você tá no tratamento dos pacientes com mieloma, que principalmente não tem acesso a uma gama de medicações, às vezes consegue algum remédio por acesso expandido, ou enfim, acho que o entender o ambiente que você tá ajuda a meio enfim, guiar o seu tratamento e monitoramento adequadamente. Acho que é isso, acho que a gente pode encerrar por hoje. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa importante. Depois eu queria pedir para a Maísia aí encerrar com as mensagens finais aí dela, que ela acha que o que é que a gente não pode vacilar aí no monitoramento do paciente com mieloma. Acho que só uma coisa, assim, rapidamente, voltando lá no básico, a gente chegou na DRM, mas assim, às vezes na correria, um paciente atrás do outro, atende uma leucemia, um mieloma, a gente fica copiando e colando lista de exames, assim. Imunofixação, IgG e IgM, não tem por que ficar fazendo todo mês, monitorando, principalmente no sistema público. Então, é um mau uso de recurso, a gente não tem que fazer. Imunofixação é qualitativo para detectar a clonalidade e depois, lá na frente, quando negativou a eletroforese. IgG e IgM, não tem que ficar pedindo para monitorar nada. Ok, agora está em alta por específico, vai repor IgG, mas é outra coisa, não é para monitorar a doença. Então, a gente não precisa ficar pedindo todo mês também. Acho que é uma coisa básica, mas que às vezes vale a pena ressaltar. Sim. Tá. E acho que para fechar, então, as mensagens finais, o que é que você pensa aí que são os pontos que a gente não pode aí deixar que a gente tem que lembrar no monitoramento aí, os highlights do paciente com mieloma, com as novidades aí recentes? Acho que o mais importante, né, com tanta novidade, lembrar que um exame não substitui o outro, né? Mieloma é uma doença extremamente heterogênea, tudo isso é complementar, não é substituto. Então, não é porque tem uma nova tecnologia, não é porque, PET, ressonância, eu vou deixar de fazer eletroforese. Enfim, mieloma, paciente, a gente vê isso todo dia. Agora, com o paciente vivendo mais, tem paciente que faz 8 linhas de tratamento e essa doença vai escapando por todo lado, né? Chega um momento que às vezes só tem doença extramedular, você não tem exame nenhum mensurável para acompanhar a doença. Então, lembrar que tudo isso é complementar e não é substituto.
Lembrar também, questão de acesso que a gente muito falou, você tem que aplicar tudo isso na tua realidade, né? Muitas vezes a gente não consegue. No SUS a gente não tem free light. Então, a urina é sim, a urina 24 horas é essencial pra gente, a gente tem que continuar pedindo. Então, lembrar de aplicar tudo isso com bom senso no cenário que você está, né? E acho que de novidade, realmente, a gente vai ter que cada vez mais olhar para a imagem de um jeito diferente, precisar mais do radiologista junto com a gente, né? Para não olhar em PET pensando só em linfoma, porque agora tudo mudou, que é o nosso grande desafio, né? Não olhar osso. Então, trabalhar a nossa cabeça como hemato para olhar mieloma também com PET e dos radiologistas, né? E realmente, como eu falei, né? Pensar na fisiologia de tudo isso. É chato, mas as coisas têm que fazer sentido. Mieloma é cadeia leve, meia vida mais rápido. Mieloma é cadeia pesada. Então, pensa que o componente pode demorar mais para cair. Então, acho que realmente aplicar a fisiologia na prática, aplicar as novidades onde você está e lembrar que tudo isso é complementar, né? Não substituto, e olhar a publicação que ainda não saiu. Monitoramento do paciente com mieloma múltiplo. E para seguir aí acompanhando mais novidades sobre a hematologia, continue ouvindo a gente e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.